O ano era 1974, no estado de Wyoming, nos Estados Unidos. E lá, um homem que era até que bem conhecido na região, conhecido como Carl Higdon, que trabalhava na indústria petrolífera e era um caçador experiente, que costumava sair todos os domingos para caçar. Um certo domingo, um certo dia fatídico, no dia 25 de outubro daquele mesmo ano, ele teria uma experiência inesquecível que com certeza vai intrigar todos vocês que vão acompanhar essa história comigo agora. Naquela manhã, Cal, ele assim que acordou, pegou seu carro e seu equipamento de caça e ele se dirigiu até uma floresta próxima, que é a Floresta Nacional de Medicine Ball, no condado de Carbon. Não muito tempo depois de chegar na floresta, Cal, como um caçador bem experiente, bem atento, ele logo notou que havia uma família de cervos que seria bem interessantes para a caça logo ali do lado. Assim que ele percebeu isso, ele já desceu, já com sua arma, já com seu rifle preparado para abater o animal. Mas conforme ele ia chegando perto, ele foi notando algumas coisas estranhas, porque de alguma maneira o ambiente ele parecia estar estranhamente quieto e estranhamente silencioso, mas Cal pensou que isso não significasse nada. Ele prosseguiu com a caçada até que quando ele foi dar o tiro de fato, quando ele efetuou o disparo, algo bizarro aconteceu. De acordo com o relato de Cal, assim que ele efetuou o disparo com seu rifle, de alguma maneira, que não se sabe como, o mundo ao seu redor aparentou uma dilatação temporal e o tempo começou a passar mais devagar. Inclusive, ele viu a bala em câmera lenta parada no ar. Mas a estranheza não para por aí, porque apareceu uma criatura absurda, uma criatura surreal, que acredita-se ser um ser de outra dimensão. E esse ser que se apresentou como Alsuone para Cal. De acordo com o relato de Cal, ele tinha cerca de 2,90 m, era um ser bem alto, esse tal de Alsuone. Ele possuía duas antenas e uma espécie de dispositivo na cintura que mais parecia um cinto alienígena. Ao invés de mãos, ele possuía em uma das mãos uma espécie de lâmina afiada e na outra mão ele não possuía absolutamente nada. O ser que havia se apresentado anteriormente como Alsuone, ele começou a se comunicar com Cal, talvez de uma forma até um pouco telepática ou telecinética, e se comunicando em inglês na própria mente de Cal. Esse ser, ele fez algumas perguntas para Cal. Ele perguntou para Cal se Cal estava bem. Depois ele perguntou para Cal se Cal estava com fome, se Cal tinha fome. E Cal, ainda em choque, sem saber o que responder, ele concordou. Ele disse que estava bem, disse que estava com fome, um pouco em choque, sem raciocinar perfeitamente. E Alsuone, ele entregou esse ser uma espécie de sacola plástica que parecia ser feita de outro material, que não fosse exatamente plástico, mas material semelhante a plástico. E quando o Cal olhou para dentro dessa sacola, ele notou 3 pílulas. E antes que ele pudesse perguntar alguma coisa, fazer alguma coisa, essas pílulas, elas, de certo modo, talvez até tendo algum efeito gravitacional ou algo do tipo, elas flutuaram e elas entraram na boca de Cal. E o Alsuone, esse ser, ele disse para Cal que essas pílulas eram para manter ele sem fome por um tempo. Então esse ser, bizarramente, ele aponta para trás com seus braços longos e ele aponta em direção a um cubo branco. Um cubo branco que mais parecia uma espécie de portal, era extremamente luminoso, parecia uma caixa e não parecia ser algo desse mundo. Então Cal, ele, antes que pudesse pensar qualquer coisa, ele de
de certo modo ele já se viu dentro da nave, quase como um efeito de, como se ele estivesse em transe. Ele se viu dentro da nave e ele entrou em desespero, pois dentro da nave ele encontrou outro ser que nem Alcione e ele ficou amarrado com uma espécie de fita. E esses seres, eles colocaram também uma espécie de capacete no Cal. E o Cal tava lá e ele começou a ficar olhando para todos os lados, assim, ele começou a ficar bem assustado mesmo com essa situação. E ele percebeu que eles estavam se afastando muito de onde eles estavam. Ele começou a ver a caminhonete dele ficando pequenininha, ele começou a ver realmente como se ele estivesse indo para muito longe, muito rápido, como se ele estivesse saindo do planeta. E depois de pouco tempo, porque de acordo com o Cal, a sensação foi quase como instantânea, foi quase como em um piscar de olhos, como se ele tivesse viajado na velocidade da luz até esse lugar. Ele descreveu ter chegado em um lugar que hoje se especula se, quem sabe, uma quarta dimensão, ou quem sabe uma civilização alienígena, algo do tipo. Ele descreveu ter chegado em um lugar que era uma torre em que eles acloparam essa torre com esse cubo branco. E nessa torre eles começaram a fazer diversos testes em Cal. Esses seres, esses bichos, que não se sabe o que são exatamente, eles disseram que Cal não era adequado ao objetivo deles e eles devolveram Cal para a Terra. E, novamente, quase na velocidade da luz, quase instantaneamente, quase como se fosse um teletransporte. E Cal, como ele estava bem assustado, como ele estava bem em choque, na hora ele nem ligou, nem se ligou, nem se importou de perguntar o que era esse tal objetivo que eles estavam falando. Então ele só ficou caladinho ali na dele, eu faria o mesmo, e trouxeram ele de volta pra Terra, gente. Mas quando ele voltou pra Terra, ele foi tratado como louco. Ele ficou desaparecido vários dias enquanto ele estava nessa tal outra dimensão. Mas quando ele voltou pra Terra, trataram ele como louco. Disseram que ele era um farsante, mentiroso, ele estava em choque, claro, ele foi em vários psicólogos, mas todos disseram que era coisa da cabeça dele, que talvez ele tivesse até sobre o uso de substâncias ilícitas. Não se sabe, mas chegaram a chamar ele até de esquizofrênico, então ele não foi levado a sério quando ele voltou com esses relatos.